deve estar retornando, porque ele está em trânsito, está no aeroporto, vai tratar Sim. um pouco aí sobre a CPMI, né, do MST. Ele que está aqui no interior de São Paulo, né, Marcelo? Ele está em Presidente Prudente, ele está no aeroporto, e ele deve entrar novamente. Entrou já? Entrou. Acabou agora. Olá, deputado, obrigado por atender o nosso convite. Sabemos que o senhor está corrido aí, em Presidente Prudente, muita atividade. Tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Marcelo, Daiane. Prazer falar com vocês aí, 247. Como foi a diligência da CPI, deputado? Marcelo, podemos dizer assim que o resumo geral, na verdade, é um circo. E eu vou explicar aqui, até em cima da própria agenda. Tá? A primeira reunião na delegacia regional, onde a gente foi lá para tomar conhecimento um pouco do inquérito que tem em especial contra a Frente Nacional de Luta aqui no Pontal do Paranapanema, e trouxeram ali 3 pseudos proprietários que reclamam que a justiça não deu reintegração de posse. Na verdade, não vão conseguir nunca provar a propriedade, porque são áreas devolutas, áreas que deveriam ser destinadas para a reforma agrária. Depois dali, nós fomos visitar 2 acampamentos da FNL, um em Rosana, no município de Rosana, né, acampamento Nelson Mandela, onde tem cerca de 1.000 famílias acampadas, já há 2 anos. E aí a CPI pôde observar que no entorno de cada barraco você tem uma diversidade de plantações enorme. Estou falando que vai desde hortaliças, legumes, né, plantação de feijão, de milho, medicinais, ervas medicinais, tá? E evidentemente que boa parte dos parlamentares, dos deputados da CPI, que estavam tentando procurar alguma coisa, né, e aí com atitudes, inclusive, de querer entrar na casa das pessoas, invadir, arrebentaram, por exemplo, o cadeado da sede da associação, né? Então, enfim, com todo aquele aparato intimidatório. Mas o que observaram é que tem gente acampada e que estão aguardando o título, e mesmo acampados, sem ter o título, sem ter o lote, né, sem ter feito a reforma agrária, estão produzindo. Também no outro acampamento, já em Sandovalina, também mais de 1.000 famílias, mesma realidade, ali em uma área que já está em disputa desde a década de 1990, estou falando da primeira ocupação, se não me engano, foi em 1996, então teve 18 ocupações em integração, né, então é um processo também de uma área devoluta que está aguardando a resolução e aguardando, entendeu, que seja arrecadado ou destinado para a reforma agrária. Então, a intenção da CPI, que era encontrar alguma coisa que mostrasse aquilo que eles dizem de invasão, na verdade foram conhecer acampamentos de terras que foram invadidas lá atrás, porque são terras públicas, são terras devolutas, e que não estavam produzindo, e como eram terras devolutas, devem ser destinadas para a reforma agrária, e por isso que o movimento se organizou para ocupar, né, nesses 2 casos, no Carnaval Vermelho, né, que é um movimento, uma luta da FNL de 2021. Deputado, o senhor diria, então, que a CPI deu um tiro no próprio pé? Olha, nós vamos verificar, porque, eu estou falando, aqui vieram parlamentares de diversos estados, tá? São 8 deputados, né? Tem gente de Goiás, tem gente de Espírito Santo, de Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e São Paulo, eu falo assim, de vários lugares, uma tentativa, sabe aquela coisa assim que a próprios parlamentares não têm a prerrogativa de querer invadir barraco, tentativa de querer
buscar alguma coisa, né? Então, a única coisa que tem foi o pedido de cópia desse inquérito, né, que tem aqui na região, que foi entregue de manhã. Tá? Eu até falei para esses parlamentares, se tivesse avisado aonde iria, né, com certeza, inclusive, os acampados iriam receber, né, mostrando tudo aqui tem de produto, inclusive, né, até para fornecer almoço, poderiam fornecer almoço, né, porque, de fato, eu imagino que ficaram surpreendidos porque esperavam alguma coisa absurda, tá? E não encontraram. Agora, evidentemente que eles vêm para fazer aquelas imagens, fazer vídeo, né? Entendeu? Então vê uma bandeira vermelha, aí faz o vídeo, faz aquilo, para produzir, evidentemente, para material para as redes sociais. Mas do ponto de vista de um parlamento sério, né, se fosse uma CPI séria, não tem sentido aquilo que foi feito nessa diligência. Deputado, o senhor está falando que eles foram fazer vídeo. Nós recebemos um vídeo de uma pessoa que estava por aí, que é uma fonte minha, em que até aparece o senhor também, de um debate que me pareceu algum agricultor contestando uma senhora que se dizia dona de uma terra. O vídeo não está muito explicado, não me deram explicações. Eu não sei se é isso. Houve essa cena? Sim. O primeiro acampamento que a gente foi é de uma senhora, né, que não conseguiu comprovar na justiça os documentos para poder garantir a reintegração. Então ela reclama que a justiça não deu a reintegração, reclama da justiça, mas segundo os advogados, né, dos acampados, ela não conseguiu provar, então, que tem a propriedade, que é legítima dona. Tá? Então, e é uma área também, né, que está em litígio, considerada devoluta. Então, o bate-boca, na verdade, que teve ali com um acampado, é que ela justifica que ela comprou. Né? E aí esse acampado falou assim, mas não deveria ter comprado, porque é uma terra que não poderia ter sido comercializada, porque é uma terra devoluta. Então alguém lá para trás, né, invadiu e depois vendeu, e assim, como acontece com a grilagem de terra. Então, foi esse episódio. Ela reclama que ela pagou, tá? Mas é terra que não deveria ter comprado, é isso. Daiane, você acha que devemos mostrar o vídeo para os nossos telenautas verem? Bora, vou tentar colocar aqui na tela. Vê se é essa cena, deputado. Eu gastei no cartório de registro de imóvel para poder saber a realidade disso aí. Amigo, não tem que falar de onde eu sou. Não, como entendeu? senhor? Eu estou falando com ela. Não, sim, eu estou falando dela aqui. Eu procurei para puxar, não, eu não tenho que falar com você, estou falando com ela. Eu peguei e fui, levantei lá e está lá, documento de uso e fruto do Estado. Então se você deu um documento para ela de uso e fruto, por quê? E o outro anterior, também que deveria ter o documento de uso e fruto, vendeu todas as propriedades, você não tem as respostas? Tem. Então responde. Por que ela tem isso? Não é... Deputada Caroline, né? Quê? Com a deputada Caroline Toni. Eu não consegui identificar. Ele estava falando com a deputada. Não, é que teve também, nesse mesmo tipo de debate, com essa que se diz, né, proprietária, né? E também esse mesmo tipo de debate também teve ali com a deputada Carolina de Toni. Tá? De Santa Catarina. Do PL isso. De Santa Catarina. Isso. O agricultor... mas é esse o debate. Então você teve vários momentos desse tipo, mas nenhum incidente grave, eu estou falando assim. Mas teve essas coisas de afronta, né, sabe? Porque é uma coisa... Eu digo aqui para vocês, me dá vergonha de ser deputado e membro de uma CPI que vai com aparato, vocês não têm ideia, o aparato policial, né, então, para cima de gente que está acampada, que são gente que está ali, que está produzindo as coisinhas para poder comer, tá? Enfim, todo mundo sabe a situação das pessoas que estão debaixo do barraco de lona, aguardando um pedaço de terra para poder criar perspectiva para a sua família, né? Então, eu estou falando assim, aí eu estou falando, eu tenho vergonha de ser autoridade e de estar indo junto
e assistir esse tipo de cena. Então, na verdade, eu me propus, inclusive, a ir, né, com toda a agenda, que não tive que mudar toda a agenda, porque o roteiro, tanto é que a gente não conhecia o roteiro, então a direção da CPI não abriu, né, o roteiro para a gente. Então eu mudei a minha agenda de última hora, justamente para poder tentar inibir um pouco esse aparato, né, porque vocês imaginam a truculência que é, né, eu estou falando do próprio visual, né, então isso a gente assistiu, a cena não é horrível, tá? Então, mas no mais não teve assim grandes incidentes, a não ser esse aparato, né, que é desproporcional, né? Que é como se tivesse entendendo, e é isso, o discurso deles é isso, é que de repente quem está lutando por um pedaço de terra são criminosos, são terroristas, são bandidos, né? Esta a visão deles, né? Queria muito agradecer aqui a participação do deputado Newton Tato. A gente está chegando aqui nos 2 minutinhos finais do nosso programa. Eu só queria saber, deputado, dessa visita, o que vai ser produzido, como vai ser produzido aí do relatório para apresentar para a CPI, ou a cada deputado tem as suas impressões e debate lá durante a CPI? Não, só para as pessoas entenderem, eles têm a presidência, têm a relatoria e têm a maioria, tá? Então, evidentemente que o relatório vai partir sempre da visão deles, da versão deles, né? Daquilo que esses pseudo-proprietários estão falando, tá? Então, a perspectiva nenhuma a gente tem de influenciar nesse relatório, pelo tamanho que nós somos lá dentro da própria CPI, tá? Mas, evidentemente, nós estamos anotando tudo, se necessário, também produzir o relatório alternativo e vamos fazer o enfrentamento, porque acho que todos sabem, é uma CPI para criminalizar os movimentos da luta pela reforma agrária, para atacar o governo, justamente nas suas políticas de reforma agrária e apoio à agricultura familiar. E nós vamos fazer os enfrentamentos, evidentemente, mas também tentar, dentro da própria CPI, fazer um debate de uma agenda positiva, me mostrando o quanto que é importante a reforma agrária e o apoio à agricultura familiar para enfrentar a fome, enfrentar a inflação nos preços dos alimentos, enfrentar o desemprego, enfim. Nós vamos fazer esses enfrentamentos e nos preparar também para influenciar no relatório ou produzir relatório alternativo se necessário. Perfeito. Muito bom a participação aqui do deputado Newton Tato com a gente, justamente para esclarecer esses pontos, né, Marcelo, e trazer mais informação para os nossos internautas e para quem está acompanhando essa CPI, como ele disse, uma CPI que tem um outro objetivo que é fora daquilo que estabelece até a Constituição diante dos seus parâmetros. Obrigada, deputado, pela sua participação, boa luta, bom trabalho, conte sempre com a gente. Boa viagem, ele está no aeroporto. E ainda, Daiane, sem deixar de lembrar que a CPI tem o nome de CPI do MST. Os acampamentos visitados não eram do MST. Nem, nada do MST nessa agenda, tá? Então, mas isso é uma questão que a gente vai debater também lá na CPI. Mas muito obrigado pela oportunidade e à disposição sempre, tá? Obrigado. Nos vemos aqui em Brasília, deputado. Abraço. Um abraço. Queria muito aqui...